A bancada gostaria de apresentar um requerimento nos termos do artigo 37, número 1, a linha E, 39, número 1, para a retirada do ponto de ordem do dia do ponto 2.11. Na medida em que a documentação, não sei se por lapso, também ontem falou-se nisto, creio eu, na reunião de Câmara, e, portanto, creio que não haveria tempo de fazer tempestivamente chegar este documento à Assembleia. Portanto, este ponto 2.11 envolve uma votação sobre algo a que esta bancada, e eu penso que também a bancada do PSD e dos independentes, não teve acesso. E nessa medida, creio que ao abrigo dos artigos 28, número 2, a linha J, 45, número 1 e 5º, número 2, a linha F, este ponto deveria ser retirado, o que requeremos. Muito obrigado. Penso que todos tomaram nota deste requerimento. Isto não tem de ser decidido já, uma vez que é só no ponto 2.11, e, portanto, peço que ponderem, nós vamos discutir isto mais à frente. De facto, o artigo 45, número 1, a primeira parte, dispõe que deve haver 3 dias de antecedência úteis. Mas também a segunda parte do mesmo artigo dispõe que a Assembleia pode dispensar esse prazo. Também diz. E por isso requeiro eu que, atendendo aqui o documento a discutir e votar no ponto 2.11 da OT, foi aprovado em reunião do Executivo Camarário de ontem, não era possível disponibilizá-lo aos membros da AEM com antecedência prevista no artigo 45, número 1, primeira parte do regimento da Assembleia Municipal. Atendendo que o documento não encerra especial complexidade técnica ou política, atendendo que a votação do documento apenas se destina a permitir a regular a abertura de concurso público de concessão de exploração de cafetaria e alojamento do Explore SICO, atendendo a que existe interesse público em não adiar o início da abertura do concurso e da subsequente exploração, propomos ao abrigo do citado artigo 45, número 1, segunda parte, que a Assembleia dispense tal prazo. Também. É também isto. Eu não desminto aquilo que o colega acaba de dizer. Portanto, é evidente que a parte final do artigo permite à Assembleia dispensar a apresentação, dispensar esse prazo. Mas também, como o colega saberá, e saberá melhor que eu, está em causa um direito potestativo dos deputados. E portanto, os direitos potestativos, consabidamente, não podem ser derrogados por terceiros, não é? Salvo se o próprio titular do direito a ele renunciar. Possibilidade é essa, prevista no artigo 45, número 1, e, portanto, essa prerrogativa da Assembleia em dispensar esse prazo terá que ser entendida como uma votação por unanimidade, porque senão os deputados estariam aqui a derrogar direitos uns dos outros. E não havendo essa unanimidade, penso eu que esse prazo não pode ser dispensado. Ainda assim, para além disso, também é verdade que a Lei Geral, a Lei 105 de 2013, sobre o regime jurídico das autarquias locais, nem prevê tal possibilidade no seu artigo 53. Portanto, este regimento, nesta parte, contraria a Lei Geral. Tanto que assim é também que no seu artigo 24 a Lei Geral estabelece que a competência do funcionamento previsto na lei, sendo certo que o regimento não poderá contrariar este dispositivo. Sendo certo que no limite, no nosso entender, salvo melhor opinião, no limite, se esta votação for para a frente e, portanto, forem derrogados direitos potestativos por terceiros dos direitos dos deputados, essa votação, no limite, poderá ser nula e suscetível de impugnação. Apesar de entender que o regimento não é nenhuma especialidade, não é nenhuma obra especial, prevê isto. E prevê a Assembleia, não prevê a unanimidade, diz a Assembleia. E a Assembleia, neste caso, não está prevista em lado nenhum que funcione por unanimidade. Portanto, interpretada é a sua interpretação, que é por unanimidade. Se fosse assim, há assuntos, não sei o que é que poderia ser, que assuntos é que tem que ser por unanimidade. Eu bem sei que no Código das Sociedades Comerciais prevê que a falta de entrega da informação preparatória para as Assembleias, mas é nas sociedades comerciais, gera a nulidade da própria Assembleia. Mas é nas sociedades comerciais. Aqui no Código das Sociedades aqui não aplicamos, obviamente. Aqui suspender 5 minutos a sessão, está bem? Só 5 minutos. Para a mesa aqui, conferência. A informação que a mesa tem é que o documento foi carregado ontem, depois da reunião da Câmara,
na pasta com a documentação. Só pode ser carregado ontem, uma vez que só ontem é que foi aprovado, não é? Muito bem, mas... Agora, a questão é saber se esta parte final do artigo 45, número 1, não é justamente para estes casos de urgência em que a Assembleia, por isso, entende dispensar o prazo. Isto é um caso excepcional, eu recordo, não deve ser a regra, não é? Mas eu penso que houve, apesar de tudo, tempo, tendo em conta o tipo de documento, para o poder estudar. Portanto, a questão que acho que devo, sinceramente, não me parece que esteja aqui em causa um direito individual de todos e cada um dos membros. Acho que quando o regimento diz salvo nos casos em que a Assembleia entenda dispensar, é uma deliberação da Assembleia. Portanto, o que eu entendo é que devo pôr à votação da Assembleia se a Assembleia entende dispensar o prazo ou não. Se não é perverso. A mesa não fará isto por sistema, nem fará isto. Agora, neste caso excepcional, é um caso em que o documento não podia ser disponibilizado. É um caso, não é nenhum precedente, porque é um caso em que o documento... Eu peço desculpa, eu peço silêncio para não ter que interromper a sessão e me retirar. Portanto, peço silêncio. Se houver silêncio, continuo. Se não, não continuo. Portanto, é o seguinte, não há nenhum precedente, uma vez que é um caso excepcional em que o documento só passou a existir ontem ao fim da tarde. Portanto, se é um precedente para os casos em que volta a haver uma reunião da Câmara Municipal na véspera e na véspera seja aprovado um documento urgente. Aí podemos falar disso, talvez. Agora, sinceramente, parece-me que o regimento, quando diz salvo nos casos em que a Assembleia entenda dispensar tal prazo, é justamente para permitir à Assembleia deliberar sobre estes casos. Não me parece que a deliberação seja ilegal. Penso que isso é comportável pelo artigo 53. Portanto, o meu entendimento é este. Penso que é também um entendimento que é partilhado pelos colegas membros da mesa. Portanto, a mesa entende, percebe os argumentos, não vale a pena mudar nos argumentos jurídicos, percebe perfeitamente. Há quem entenda que é um argumento jurídico individual, um direito inalienável de cada um, não é? Mas a mesa não entende que assim seja, porque é por isso que está cá, salvo nos casos em que a Assembleia entenda dispensar tal prazo. Não quero fazer aqui uma investigação histórica, mas eu tenho a ideia que isto já pode ter acontecido anteriormente, sinceramente. Agora, de todo modo, esta é a deliberação da mesa. Quem discordar dela poderá votar contra, poderá impugnar a deliberação, poderá fazer o que entender, mas esta é assim que nós vamos proceder. Eu vou pôr à votação se deve ou não aplicar-se a parte final do artigo 45, número 1, que diz que a Assembleia dispensa o prazo de 3 dias.